Fala, meus queridos, tranquilo? Vamos embora falar sobre um outro assunto, voltar a falar, na verdade, sobre um outro assunto que é muito importante para a gente, que é sobre população. A gente falou sobre população brasileira e a ideia é falar um pouquinho agora sobre a população mundial. O que é isso? Como é que ela está crescendo? Se ela de fato está crescendo e se esse crescimento é igual ou desigual? A gente falou sobre a população brasileira e aí falamos de algumas taxas que vão influenciar diretamente nesse crescimento populacional. E no mundo não vai ser diferente. O primeiro é a taxa de natalidade, o número e o índice de nascimentos em determinado lugar, em determinada localidade. Se tratando do mundo, existe um crescimento desigual. Existem áreas onde esse crescimento da natalidade está muito acelerado e áreas onde esse crescimento da natalidade está em decréscimo. Ele está em queda. Regiões mais pobres, países mais pobres, são países que vão apresentar esse número mais elevado de crescimento da natalidade. Beleza? Exemplo disso. O Níger, território que fica no continente africano, tem uma taxa de natalidade que chega a 7,1 filhos por mulher. Outro dado que vai apresentar para a gente em país mais pobre, o Jade, apresenta uma taxa de 6,7 filhos por mulher. E aí, em terceiro lugar, entre os países que apresentam as maiores taxas de natalidade, tem Somália, 6,1 filhos por mulher. Tá vendo? Desses três territórios, todos eles localizados em regiões empobrecidas, principalmente no continente africano. O continente africano é o território que tem apresentado um número gigantesco de crescimento. Ainda não é o continente que tem uma participação maior na população mundial. Isso vai ficar a cargo da Ásia, mas a África está crescendo cada vez mais. Países africanos têm apresentado um crescimento cada vez mais acelerado. E o que faz esse crescimento acelerado dentro do continente africano? O seu processo de atraso no crescimento econômico, principalmente relacionado ao modelo industrial. O continente africano entrou muito atrasado no processo industrial, por isso ele se urbanizou muito tardiamente. Existem regiões no continente africano onde a população ainda está concentrada majoritariamente em áreas rurais, ou seja, ainda tem uma área muito precarizada. O crescimento natural da população ainda é muito elevado, principalmente para exercer e para crescer essa força de trabalho. Em áreas urbanizadas, a tendência é que a gente observe um crescimento da natalidade cada vez menor, porque em áreas urbanizadas é onde a gente apresenta custos de vida maiores. Se você tem custos de vida maiores, significa que ali eu consigo perceber uma queda da natalidade e um dos motivos principais é exatamente evitar esse custo. Mas calma, que a gente volta nesse assunto do porquê que você está tendo o aumento ou redução da natalidade. Beleza. Se a gente viu os países que apresentam os maiores casos, as maiores taxas de natalidade, existem também os territórios que apresentam as menores taxas de natalidade. E esses países que apresentam as menores taxas de natalidade são países que ficam em regiões mais enriquecidas, que ficam em países mais ricos, países que têm um crescimento econômico muito maior comparado a essa primeira leva que a gente falou, Níger, Jade, Somália. Agora entra a galera que tem números reduzidos e isso é preocupante. Daqui a pouquinho a gente fala por quê. Países que têm um número reduzido da natalidade, primeiro a gente pode apontar a Coreia do Sul. Território asiático, muito rico, com crescimento econômico bem bacana e bem industrializado. Quando a gente pega o crescimento da natalidade, as taxas de natalidade da Coreia do Sul, gira em torno de 0,87. Isso é um número bem baixo. Outro país que apresenta dados pequenos em relação ao seu crescimento da natalidade são as Ilhas Virgens, 1,02. E depois vem Singapura, com 1,04. Tá vendo? Números bem baixos. A ONU aponta que para que um país consiga ter o índice de reposição populacional equilibrado, ou seja, para que um país não explode em população e para que ele também não retroceda no seu crescimento,
é necessário que esse país tenha um crescimento de 2,01%. Quando você analisa um crescimento de 0,87%, que é o caso da Coreia do Sul, de 1,04%, que são o caso das Ilhas Virgens, e 1,07%, que é o caso, 1,02%, que é o caso das Ilhas Virgens, 1,04%, que é o caso de Singapura, você já começa a ter uma preocupação muito maior, porque ali você está vendo números bem reduzidos em relação ao crescimento populacional. E qual é a preocupação em relação a isso? E por que isso é tão preocupante? Se liga, se você tem um número cada vez mais baixo de jovens, se você tem um número cada vez mais baixo da pirâmide etária de uma população jovem, significa que o seu futuro vai ser com uma menor população adulta. O seu futuro vai ser com uma população economicamente ativa bem reduzida. Beleza. E ao mesmo tempo que esses mesmos países têm um índice de natalidade muito baixo, eles também têm uma expectativa de vida que é muito elevada. Ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso gerar renda para movimentar a economia do país, a economia do país precisa pagar essa galera que está no topo da pirâmide, que é cada vez maior, que são os idosos. Então, países ricos estão passando por uma preocupação muito intensa, que é uma redução da natalidade e um aumento cada vez maior da expectativa de vida. Quando você pega territórios europeus, a situação ainda é complicada. Por quê? A maioria dos países europeus, principalmente se tratando da galera desenvolvida da Europa Ocidental, os índices de natalidade também são bem inferiores. E são regiões que necessitam de crescimento econômico. Pegar exemplo para você, a Itália. A Itália tem uma natalidade de 1,3, abaixo dos 2,01, que é o que a ONU recomenda para que você não tenha um desequilíbrio tão grande, para que você se mantenha ali equilibrado. Outro território, a França, 1,92 filhos por mulher. E o outro território, a Suécia, 1,9 filhos por mulher. E Brasil, lembra disso? O Brasil hoje tem um crescimento, tem uma taxa de natalidade de 1,7 filhos por mulher. Essa é a nossa média de nascimentos. Se pegando ali, por exemplo, outro território como a Rússia, 1,48 filhos por mulher. Então, tá vendo que os países que a gente tem colocado aqui, fora do eixo, África, e se tratando de alguns países ricos da Ásia, são territórios que apresentam taxas baixas de crescimento da natalidade. Bacana? Beleza? Em relação à expectativa de vida, países que têm uma alta e uma baixíssima expectativa de vida. Dentre os países que apresentam uma altíssima expectativa de vida, e é a maior, está o Japão, com quase 84 anos de expectativa de vida. Isso é muito elevado. Depois você coloca ali em segundo lugar a Suíça, com 83,4 de expectativa de vida. E depois você tem Espanha, Itália, Islândia, Israel, países, França também, países que apresentam uma expectativa de vida superando os 82 anos. Então tá vendo que países que estão passando por problemas de natalidade também são países que apresentam expectativas de vida bem elevadas. E também você vai ter país com uma expectativa de vida que é muito baixa. Exemplo disso, o país com a menor expectativa de vida, Afeganistão, 52 anos. Lesoto, 53 anos. Um gargalo gigantesco de diferença da galera que tem uma média aí de 82, 83, 84 anos de expectativa de vida. O Japão, país que nós falamos que tem uma expectativa de vida bem alta, é um território que passa por problemas bem complicados em relação à sua população. Problema de mão de obra, a necessidade de importar imigrantes, a necessidade da tecnologia para suprir essa ausência da força de trabalho. E é óbvio, se tratando de Japão, se tratando de uma Europa que necessita muito desse processo migratório para suprir essa ausência da mão de obra, existem também movimentos que são contrários a essa chegada desse imigrante, movimentos xenófobos muito fortes, principalmente se tratando de um Japão que defende muito a sua raiz cultural.
Se tratando da população mundial e a sua participação, qual é o continente que mais participa da população mundial? Agora, 2022, a gente chegou à média de 8 bilhões de habitantes. Isso aconteceu no período menor de tempo, ou seja, a população cresceu no ritmo mais acelerado, mas a tendência é que no futuro role um retrocesso desse crescimento. Beleza? Então vamos lá comparar em porcentagem qual continente vai colaborar mais para esse crescimento populacional, para esses 8 bilhões de habitantes. Primeiro, o continente americano, ele representa aí mais ou menos 13,2%. Beleza. O europeu colabora com 11% desses 8 bilhões. O africano, o continente africano, 17,3% desses 8 bilhões. O asiático, olha só o pulo que vai dar agora, 58%. Quase metade da população mundial está concentrada em um continente. E se você pega os dois continentes mais populosos, Ásia em primeiro lugar e África em segundo, eles vão colaborar aí com uma porcentagem gigantesca, onde praticamente ali 70%, mais de 70% da população mundial vai estar concentrada nessa região. E por último, a Oceania, 0,5%, dentre esses 8 bilhões. Vamos falar agora mais particularmente de um país que representa muito nesse contexto populacional, que é a China. Qual é a particularidade dela? A política do filho único. Essa política foi implementada pelo governo do Deng Xiaoping em 1978 e perdurou até 2015. E qual era dessa política de natalidade lá? As famílias, e principalmente se tratando de famílias urbanas, mas também se colocar em famílias rurais, só poderia ter um filho. Essa política foi abrandando ao longo do tempo, e isso principalmente em áreas rurais. Exemplo, uma família que tivesse um filho, e esse um filho fosse uma menina, depois de 5 anos, eles poderiam tentar o segundo filho. Por que isso? As famílias chinesas, ao longo da política do filho único, preferia ter filhos homens, e muito por causa da força de trabalho e também da necessidade de cuidar dos pais no período de velhice. E isso seria responsabilidade dos filhos homens. Essa política durou até 2015. E por que foi até 2015? Porque acabou em 2015, na verdade. Motivos que fizeram para que isso acabasse. Primeiro, uma grande masculinização da população. Se as famílias prefeririam ter filhos homens nesse período da política do filho único, a tendência é que você tivesse uma população majoritariamente masculina. E isso é um problema para que você continuasse a ter um crescimento equilibrado da população. E um outro fator é a queda vertiginosa da mão de obra. Agora, 2020, foi a primeira vez desde 1978 que a China apresenta médias de crescimento muito baixas, as menores já registradas desde 1978, com uma média de 1,45. E isso, para a continuidade do crescimento econômico do país, é bem preocupante. Um outro fator, e muito importante para a gente falar dessa conjuntura populacional mundial, são as teorias demográficas. Quais são elas e os seus pontos importantes? Primeira teoria demográfica, a teoria malthusiana, formulada em 1798 por Malthus. Qual era a ideia principal da teoria malthusiana? Controlar o crescimento populacional. E ele apontava que países mais pobres seriam os responsáveis principais por esse crescimento absurdo da população. Ele diz que o crescimento dos alimentos, a produção de alimentos, não conseguiria acompanhar o crescimento populacional e era necessário fazer alguma coisa. E ele colocava a ideia do PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Ele falava o quê? A produção de alimentos iria crescer em PA e o crescimento populacional iria crescer em PG, ou seja, o crescimento populacional iria num ritmo muito maior comparado ao crescimento dos alimentos, o crescimento da produção de alimentos.
Então seria necessário frear esse crescimento. E quais são as alternativas que ele coloca para frear esse crescimento? Aumento do preço dos alimentos, celibato, conflitos. São pontos que ele coloca para frear esse crescimento populacional e isso direcionado principalmente a países pobres. Certo? Chegou ali pós-Segunda Guerra Mundial, num congresso que foi conhecido como Convenção e Conferência de São Francisco, foi formulada a ONU, isso em 45. E nessa conferência que criou a ONU, foi formulada duas teorias, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Qual é a ideia da teoria neomalthusiana? O controle de natalidade, muito empregado na China. A teoria neomalthusiana aponta para a gente que um país muito populoso não teria suporte econômico suficiente para crescer economicamente. Um país muito populoso não teria lastro econômico para conseguir crescer em tecnologia, em processo industrial. Então era necessário reduzir a população para que você tivesse um caixa maior para investir no crescimento econômico do país. Essa era a ideia neomalthusiana formulada nessa Conferência de São Francisco que criou a ONU em 1945. Uma outra ideia, uma outra teoria também criada nessa conferência, sendo que pensada por países subdesenvolvidos, não é a malthusiana, muito menos ideias neomalthusianas, mas você tem uma ideia de reformista, uma ideia reformista, teoria reformista. E o que diz a teoria reformista? Uma população gigantesca não é a causa da falta de alimentos, mas isso é uma consequência. Um país pobre vai ter como consequência um número muito grande da sua população, porque é necessário que você tenha muita gente para tentar gerar trabalho, e isso vai ser uma consequência da pobreza, e não a causa dela. Então seria necessário você acabar com a desigualdade social para acabar com a fome, para acabar com a miséria. É isso que aponta a teoria reformista. Tem mais? Tem mais. Tem outra conhecida como teoria ecomalthusiana, que dizia que uma população muito numerosa iria reduzir drasticamente com os recursos naturais. Então seria necessário reduzir a população para reduzir os danos ambientais. Um cara que colocou muita ideia malthusiana e ecomalthusiana para frente foi Thanos. Queria estalar o dedo para matar uma galera para que você tivesse muito mais recurso e controlar mais a população. Certo, meu povo? Aqui foi um apanhado sobre população mundial. Espero que você tenha curtido e continua com a gente, que tem muito mais coisa legal e muito mais assunto bacana para a gente trocar ideia. Beleza? Grande abraço, dá aquela comentada, dá aquela moral e vê se tá bacana para vocês. Tchau, tchau.